Fala, meus queridos alunos, e aí, tudo bem com vocês? Bom, conforme a gente tinha combinado, eu vou fazer aqui uma revisão, mas eu torno a dizer, essa revisão não é uma revisão exaustiva, afinal a gente já está falando aí há tanto tempo já de direitos reais, que seria até ousadia de minha parte tentar fazer uma revisão, por mais concisa que ela seja, por mais pontual que ela seja, da gente tratar todas as matérias que falamos até agora. Ela não é exaustiva, é apenas um direcionamento aqui para que você tenha todos os conhecimentos necessários para que a gente faça com perfeita condição a nossa prova, tá bom? E eu dividi aqui entre alguns pontos importantes, alguns pontos que sejam ensejadores, que necessitam de uma ponderação maior. E o primeiro deles, evidentemente, que é a respeito da questão dos princípios dos direitos reais. Princípio dos direitos reais. Então, nós estudamos na nossa disciplina, nós estudamos lá nas aulas iniciais a respeito dos princípios. Eu trouxe 5 princípios para vocês. A gente falou de 5 princípios. O primeiro deles foi a questão da função social, depois falamos de tipicidade, publicidade, vedação ao abuso de direito e finalizamos com o estudo da boa-fé objetiva. Bom, a respeito da função social, o que eu posso falar aqui para vocês? A gente pode falar que a função social está estabelecida lá na nossa Constituição, na Constituição Federal, no artigo 5º, lá nos incisos 22 a 26, nós temos algumas importantes ponderações acerca da função social. Esse princípio é decorrente, portanto, de uma questão de uma elevação constitucional da função social dessa propriedade. E é um novo paradigma a respeito dessa funcionalização da propriedade, no qual a gente tinha que a propriedade era algo absoluto, que ninguém poderia fazer nada a respeito dessa propriedade, por mais que não fosse atendido o propósito com que ela é feito. E quando nós alçamos, quando houve essa estipulação do Constituinte com a função social da propriedade, a gente verificou que é preciso entender que a propriedade, ela deixou de ser apenas esse direito subjetivo do indivíduo, no qual se tendia a tornar apenas uma moeda ali inflacionária, uma moeda mobiliária, e passou a ter que atender necessariamente a função social. O fim que se espera dentro de uma sociedade. Isso para sua eficácia externa. E para sua eficácia interna, o que é atendido ali entre as pessoas que estão intimamente relacionadas a essa propriedade. Depois disso, a gente falou da tipicidade. Quando falamos de tipicidade, tipicidade nos remete àquela ideia fundamental em que somente podem existir os direitos reais que sejam decorrentes de uma prévia, de uma previsão legal correspondente. Ou seja, existe uma reserva legal que não admite eventuais flexibilizações acerca de autonomia da vontade para a criação de outros direitos reais. Avançando para o nosso terceiro princípio, que foi o princípio da publicidade, no qual a gente falou que, com efeito, não se admite, por princípio, essa constituição de um direito real ali que seja algo sigiloso, algo que seja secreto. Não há espaço para estabelecimentos de direitos reais interpartes. É sempre necessário, até mesmo por uma medida de segurança do nosso próprio sistema, que haja uma publicização dessas relações jurídicas reais. Assim, no final, nós temos ali, a título de exemplo, nós temos o registro, nós temos a tradição, que funcionam como essas vias de visibilidade para a questão da titularidade dos direitos reais. Avançando para o nosso penúltimo princípio, que foi o princípio da vedação ao abuso de direito. Para que a gente compreenda esse princípio, é de extrema necessidade, é de extrema relevância, que nós entendemos a expressão jus abutendi. Jus abutendi, que tem o sentido de que o proprietário ele pode dispor dessa coisa e não simplesmente abusar daquele direito que ultrapasse os limites para o seu exercício regular. Temos, inclusive, previsões dentro do nosso Código Civil, lá no artigo 187 e 1228, em seu parágrafo 2º do Código Civil. E o último princípio que tratamos aqui foi o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, que é uma das mais célebres dentro desses princípios que eu elenquei aqui para vocês. É um princípio que a gente verifica a questão da utilidade,
que é a utilidade dele para a nossa sociedade. Nós verificamos a aplicação de um extenso rol de vantagens e desvantagens nas presenças de cláusulas gerais que têm como base esses direitos. Mas nós podemos ter que é necessário uma observação a respeito dessa questão moral, a respeito dessa questão de virtude que os direitos reais ele pode causar para o nosso ordenamento jurídico. Esses foram os princípios que nós tratamos nas aulas, ponto importantíssimo para as aulas, avançando para o nosso segundo ponto, que foi a respeito da distinção dos direitos reais e dos direitos obrigacionais. É uma diferenciação cuja essa discussão é muito antiga. É lá do direito romano, no qual a gente distinguia entre as ações de pessoas e as ações de direitos reais. Ações de pessoas que lá chamavam de in personam e as ações reais que são chamadas de in rem. Esse direito obrigacional que nós temos ligadas para as questões de pessoas consiste em um vínculo jurídico pelo qual se temos um sujeito ativo que pode exigir desse sujeito passivo determinada prestação. Constitui, portanto, uma relação que nós temos de pessoa para pessoa. É um direito relativo que tem como elemento 3 importantes pontos: o sujeito ativo, o sujeito passivo e, no meio disso tudo, a prestação em que tem esse liame, que tem esse vínculo entre essas duas pessoalidades para os direitos obrigacionais. Já para o direito real, nós podemos ter uma definição de um poder jurídico, que é direto e até mesmo imediato, no qual a gente tem como titular a pessoa sobre uma determinada coisa. É a relação jurídica de uma pessoa ali na posse, no uso, no gozo, enfim, em qualquer um desses pontos para uma determinada coisa, seja ela corpórea ou incorpórea, que é tida ali e é chamada como propriedade. O direito real, portanto, existe também os seus elementos essenciais, que também são 3, que é o sujeito ativo, a coisa e essa relação de poder em que se tem, essa relação de domínio entre esse sujeito ativo para esta coisa, que é esta relação ou até mesmo esse poder que esse sujeito ativo tem sobre a coisa, que recebe também a denominação, que nós já falamos aqui, de domínio. Esse foi o segundo ponto a respeito da distinção entre direitos obrigacionais e direitos reais. O terceiro ponto que eu elevo aqui a importância para vocês é a respeito da discussão de posse. Aí nós temos vários pontos para a gente comentar, e o ponto de partida é a compreensão daquelas teorias que nós falamos logo no início a respeito da posse. Aquela teoria de Savigny e a teoria de Ehring. Importante saber as diferenças entre uma e outras quando se aplica uma ou outra. Pois bem, avançando, a definição de posse, nós podemos definir como um exercício de fato de algum desses poderes inerentes ao domínio que suscita uma questão de relevância a esse princípio e a esse respeito da autonomia da posse. É conhecida também uma distinção que é importante a gente pontuar aqui a respeito do ius possidendi e ius possessionis. Ius possidendi, que é em relação àquela posse que se revela como uma faculdade inerente ao domínio. Já o ius possessionis é em que a posse ela é encarada em si mesma, independente desse título de domínio ou não. Enquanto o ius possessionis ele é em relação ao fato de posse um quê de adquirido, o ius possessionis como uma das possibilidades de manifestações de um desse direito subjetivo, que é aquele que originário. Possessionis, um que adquirido, possidendi, um que originário. O ius possessionis, aquele negócio de que eu tenho direito de continuar a possuir porque eu possuí até agora. Já o ius possidendi é aquele em que a gente fala que se pode exercer a posse porque se é titular e tem esse correspondente direito, inclusive devidamente documentado. Essa que é uma das grandes diferenças entre esses. Também eu chamo a atenção aqui para a questão das classificações. Nós podemos classificar a posse como direta e indireta. Posse indireta é aquela em que nós temos o proprietário, no qual ele conserva, ele concede temporariamente a outro o exercício de uma ou de mais faculdades que sejam inerentes a esse domínio. Já a posse direta é aquela que tem
o não proprietário, a quem se atribui esse exercício de uma ou mais faculdades desse direito. Acerca da classificação também da posse, a gente pode chamar aqui, a gente pode relembrar aquela classificação, aquela distinção entre posse justa e posse injusta. Há uma definição expressa do que vem a ser a posse justa, que é aquela que não é feita mediante violência clandestina ou até mesmo precária. Então, em sentido contrário, a posse injusta é aquela que é violenta, clandestina ou até mesmo precária. Outra classificação, outra distinção importante é a respeito da posse de boa-fé e a posse de má-fé. A posse de boa-fé é aquela que nós temos que o possuidor, ele ignora eventual vício ou obstáculo que impede a aquisição dessa coisa. Inclusive, conceito devidamente estipulado lá no artigo 1201. A posse de má-fé, de forma contrária, é aquela em que a gente verifica que o possuidor ele tem conhecimento desse obstáculo. Ele tem conhecimento de eventual vício. Portanto, não é uma distinção tão difícil da gente estipular, mas é muito importante, até mesmo quando a gente fala de uso capião. E um ponto também que a gente não pode esquecer é a respeito daquelas figuras importantes que foi tratada na aula a respeito de composse e do flâmulo possessório, beleza? Composse, flâmulo possessório, dá uma retornada lá para a aula que vocês vão ver esses destaques. E eu ainda destaco para vocês os efeitos da posse. Boa parte da doutrina, ela distribui, ela indica quais são esses efeitos de posse, que está intimamente ligada a respeito daquela questão do direito de interditos possessórios, aquela tutela que você tem para a posse, a respeito daquele direito de percepção de frutos. Terceiro efeito, o direito à indenização de eventuais benfeitorias úteis ou até mesmo necessárias. Quarto efeito, o direito de retenção pelo aquele valor das eventuais benfeitorias. Quinto, a respeito daquela questão do ius tolendi quanto às benfeitorias voluptuárias. Depois falamos de um outro efeito, que é o direito de usucapir essa coisa possuída. Penúltimo efeito, o direito de indenização de eventuais prejuízos que sejam sofridos por conta de turbação ou até mesmo por conta do esbulho. E o último efeito que a gente tratou aqui na nossa aula, e eu faço a revisão e eu relembro vocês aqui, aquele último efeito, que é o efeito da responsabilidade pela perda ou pela deteriorização dessa coisa. E aí, dominados os efeitos, queridos alunos, falamos de forma bem exaustiva a respeito dos efeitos da posse. Qualquer coisa, dá uma retornada lá, volte a algumas casas e assista novamente essa aula. Beleza? E por fim, eu trago aqui a respeito daquela discussão dos interditos possessórios. 3. Vocês se lembram? Sim ou não? E aí? Ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse e interdito proibitório. A ação de manutenção de posse é aquele meio processual em qual a gente se faz valer o possuidor para conservar a sua posse em caso de turbação. 2. Reintegração de posse. É aquele meio processual que nós verificamos que faz valer esse possuidor para que haja uma eventual recuperação dessa posse, no qual houve a figura do esbulho. Portanto, manutenção de posse está ligada à turbação, reintegração de posse ligada a esbulho. E para fechar essa tríade, para fechar essas 3 clássicas ações possessórias, nós temos o interdito proibitório. Interdito proibitório que tem aquela ação de caráter preventivo, que é voltada para impedir que se ocorra eventuais turbação ou eventuais esbulho. Aqui nós temos a figura de prevenção. São esses 3 importantes tutelas processórias. Avançando para o nosso quarto ponto, o ponto que eu vou tratar com vocês aqui, a respeito de figuras importantes da propriedade. Propriedade, que é aquele direito real de grande importância, de grande visibilidade dentro da nossa disciplina. Afinal, dentro da nossa própria Constituição, lá no artigo 5, no artigo 5º, nós temos um inciso que determina que a propriedade é tratada como um direito fundamental.
fundamental. E também nós temos um outro inciso que disciplina que a propriedade, ela deve, evidentemente, ser ali gozada, ser utilizada da melhor forma possível dentre todas as faculdades que são necessárias e que se atenda ao princípio da função social sobre pena de desapropriação. Lembram? Desapropriação. Em termos conceituais, portanto, são esses pontos que eu posso aqui traçar para vocês. Esse direito de propriedade, ele consiste num direito real de usar, gozar, fruir, dispor e até mesmo reivindicar essa posse dentro dos limites da função social, sob pena de desapropriação. É o grude, vocês se lembram disso? Gozar, reaver, usar e dispor. Grude. Gozar, reaver, usar e dispor. A respeito dessas características da propriedade, nós podemos traçar que são várias. Discuti bastante isso com vocês aqui. Falei lá que a propriedade é algo complexo, absoluto, perpétuo, exclusivo e elástico. É necessário que você saiba cada uma dessas características, cada um desses pontos chaves. Já a respeito do modo de aquisição da propriedade, nós verificamos que os modos de aquisição de propriedade são fatos ou atos com quais a nossa ordem jurídica atribui uma eficácia de fazer surgir para alguém o direito dessa propriedade sobre determinada coisa. Nós verificamos que a doutrina, ela distingue em duas formas de aquisição. A aquisição mediante um título originário e a aquisição mediante um título derivado. Essa expressão é muito importante para que a gente consiga dominar e distinguir essas formas aquisitivas da propriedade. Avançando para o nosso segundo ponto importante que nós tratamos dentro de propriedade, foi a uso capião. Isso mesmo, uso capião, que advém do latim uso capio, que significa adquirir pelo uso. A uso capião, portanto, nós discutimos bastante sobre isso, que é um modo originário de aquisição dessa propriedade, no qual verificamos que, mediante esse exercício de uma posse pacífica, de uma posse ali que é contínua, durante um dado período de tempo que é previsto em lei, e nós temos, portanto, 3 importantes pontos a serem considerados dentro de uso capião, que são pontos importantes: a posse, o tempo e esse animus domini. Posse, tempo, animus domini. A posse fala por si. Eu diria que é a pedra fundamental dessa questão da uso capião. Ela é assentada nessa ideia de que a posse ela deve ser pacífica, ou seja, deve ser algo que não seja ali contestado e algo contínuo. Já o tempo, por sua vez, é necessário para que a gente verifique que essa posse ela se converta em uma eventual propriedade, que consolide esse direito pelo qual se realiza mediante um importante passo, que é o passo da função social. Função social. E a depender dessa espécie de uso capião, esse critério aqui que nós estamos conversando agora, que é o tempo, ele varia de acordo com cada uma das modalidades. E o último elemento caracterizador da uso capião é o animus domini, que significa nada mais, nada menos do que essa intenção que se tem a coisa como se sua fosse. A intenção como se senhor dessa coisa tu é. Ou a intenção como proprietário dessa coisa tu é. Nós temos diversas modalidades, diversas formas de uso capião que foram estudados ao longo de uma aula inteira, no qual eu trouxe aqui diversas para vocês: a uso capião extraordinária, ordinária, constitucional rural, constitucional urbana, especial urbana coletiva, rural coletiva, a familiar, indígena e a última delas, a administrativa, uso capião administrativa. E para finalizar a nossa revisão de hoje, para finalizar nossa revisão rápida de hoje, é importante, destaco aqui para vocês, a respeito do tópico da perda da propriedade, que em nosso Código Civil nós verificamos lá no artigo 1275, que prevê como causa de perda dessa propriedade em geral a alienação, renúncia, abandono, perecimento dessa coisa e, a última delas, a desapropriação. É isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, meus queridos alunos.
calma, que vai dar tudo certo, tá bom? Estarei à disposição de vocês durante o exercício, durante a concretização dessa prova, tá bom? Era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tchau, valeu e fui. Até a próxima.